tá no Instagram. Novidades, promoções, programação e aquela palavra que você precisa ouvir. Siga agora, @MaisFM 102.9 e fique por dentro de tudo que acontece. Louvor, interatividade, sorteio e um perfil cheio de fé e esperança. Mais perto de você. Mais perto da sua família. Mais FM. Plantão Janeiro Profético. Você que é de outra região e deseja participar do Janeiro Profético, procure uma Adebras perto de você. Janeiro Profético na Adebras Guarulhos, de 4 a 9 de janeiro, na Rua Silvio Barbosa 462. Não fique de fora, se programe e venha participar desse tempo profético. Janeiro Profético 2026. O tempo voa, mas as promessas de Deus permanecem. Ao olharmos para 2025, o que vemos não são apenas dias que passaram, mas marcas da fidelidade de Deus. Foi um ano de desafios, é verdade, mas acima de tudo, foi um ano de bênçãos transbordantes na nossa Mais FM. Nesta caminhada, fomos guiados por uma visão de fé. Debaixo da autoridade e orientação do nosso bispo Samuel Ferreira, aprendemos que não há limites para quem confia no Senhor. A palavra que nos sustentou até aqui é a mesma que nos impulsiona a avançar. Agora, o horizonte de 2026 se abre diante de nós. Entre no novo ano com muita expectativa. Um tempo de colheita, de portas abertas e de renovo espiritual está chegando. A esperança não envergonha e o melhor de Deus ainda não foi visto. Feliz Ano Novo! Que a paz de Cristo reine na sua casa e a alegria do Senhor seja a sua força. Mais FM, mais de Deus na sua vida. O conteúdo e as opiniões expressas a seguir são de total responsabilidade de seus apresentadores e convidados e não refletem necessariamente a posição da Rádio Mais FM. A emissora se exime de qualquer responsabilidade sobre as opiniões veiculadas. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com o bispo Samuel Ferreira. São Paulo, Brasil, Mundo, 10h17. Quem fala é bispo Samuel Ferreira, que bom que você está conosco. Em São Paulo, eu não sei como é que tá no Rio, porque Rio não faz calor, não faz frio, né? O Rio frio é 30 graus. Mas aqui em São Paulo hoje está 12 graus quando eu saí de casa. Mas chegando aqui 15 graus. E, olha, brincadeira. Frio que paulista sente é muito frio. Tá todo mundo tirando as blusas, os casacões, os sobretudos. E estamos degustando, né? Fazia tempo que não fazia frio assim. Mas é bom, pelo menos a gente volta à realidade de São Paulo. Que bom que você está conosco, vamos até às 11 horas, ou até às 12, ou até a hora que Deus mandar a gente ir. Aí o pessoal ali, Dona Nani, o pessoal fica fazendo sinal e o pau vai comendo, né? A giripoca vai piando. Bom demais, o tema hoje é extremamente inteligente e interessante, porque tem saída teológica para os dois lados, né? Tem exemplos bíblicos, tem situações que são díspares, que entra de cara. Vai ser bom porque é um tema teológico e é um tema que eu vim para aprender também. Dizem que o melhor apresentador é aquele que não sabe o que vai perguntar. E as perguntas surgem no decorrer da programação. Então, estou aqui com muita alegria para todos estarmos juntos. Comigo, pastor Calixto, que é mais dirigente para apresentador do programa do que eu. Pastor Calixto, que eu apresento a Assembleia de Deus em São José dos Campos. Igreja abençoadíssima. Acabou de fazer uma loucura, já pagou 5 milhões num terreno na frente da igreja para fazer estacionamento. Vai fazer, conheço bem ele, vai fazer um prédio. É um pau de dar em doido mesmo, né? Mas pensa num cara que tem Deus da vida. Pensa no cara que tem Deus da vida. Profundo conhecedor da palavra e alguém que tem pimenta.
né? Pimenta, aqui é ardido. Nós tivemos um programa esses dias aqui, eu tive que ficar segurando o braço dele. Calma, pelo amor de Deus, calma. Nós vamos falar calma, irmão, calma. Isso aqui só é um debate, pelo amor de Deus. Mas é uma alegria muito grande. Pelo meu lado direito, eu tenho o senhor Igor. O senhor passou lá em casa, começou com a conversa, que gostava de mim, que me amava. Começou a frequentar a casa. Depois começou a namorar minha filha, eu já achei estranho. Chamei ela, tentei demover. Mas esse bandido ganhou. Levou minha filha. Hoje é meu genro. Mas, claro que tudo que eu estou falando é uma grande brincadeira. Ele é um filho que Deus me deu. Eu sou extremamente abençoado. Extremamente abençoado. E bom apresentador, hein, bispo? Ah, é? É. Ah, então vai dar barulho. O melhor, né, pastor Calixto? O melhor, né? O melhor, a humildade é algo que no dia que ele tinha filha da humildade, ele pulou para 3 quilômetros de distância. Isso era a nossa referência. Ah, mas já muda, querendo mudar a situação. Eu vou pedir a ele que faça a apresentação dos ilustres debatedores aqui hoje, e só pelo currículo que eu vi aqui, o debate vai ser fantástico, dá até medo, porque aqui quem sai de manhã pega a pista de voo, porque é tudo avião. Então é fantástico o que fizeram aqui também a nossa equipe. Depois eu vou pedir até o Elaine. Elaine ou Nani? Nani, pronto. Não, mas não é do Nani Azevedo. Não, é só Nani. Então eu vou pegar de Nani agora. O Rafael é sempre Rafael, né? Sim. Nani. Eu sou o R7, bispo. R7. R7? Brincadeira. Isso é de Portugal, então. Cara do bem também, gente de primeira qualidade. E se fazer, o nome da equipe, eu me sempre citar aqui, porque eu acabo esquecendo, é uma deselegância tremenda, tá? Nós vamos então começar aqui com o pastor Igor fazendo as apresentações, depois vamos às considerações iniciais sobre o tema e a saudação também, porque daí de 2 minutos, a partir daí a gente vai entrar no tema e vamos mergulhar. Dizendo para você que está do outro lado, se você quiser participar, você vai ligar no 950 50 50 90 para deixar uma mensagem de zap, né? 950 50 50 90. 11 é o código de área, né? Então vamos lá, de novo, 11, que é o código de São Paulo. Aí você lembra do 9 50 50 50 90. Vou dizer de novo, 9 50 50 50 90. Você vai ligar, deixar uma rápida mensagem aí, a sua impressão do tema, impressão do que você está ouvindo, e nós vamos soltar aqui no decorrer da programação. Pelo menos a gente tenta soltar. Hoje nós vamos soltar, se Deus quiser. Pastor Igor, à vontade. Bispo, com muita alegria, queremos aqui desde já apresentar cada debatedor que nessa manhã, com muita maestria, certamente vai falar desse tema importantíssimo, né, pro dia de hoje, sempre muito importante, que é a vida de oração de um crente aí, dizer se muda ou não os planos de Deus. Eu quero começar aqui a apresentação através do pastor Luciano Scala, vice-presidente da comunidade evangélica Vale da Bênção, presidente do Instituto Viver na Bênção e dirige uma casa de recuperação para dependentes químicos. Lidera 3 projetos, sendo eles distribuição de refeições nas ruas, casa de recuperação e missão humanitária em Moçambique, na África. Pastor Luciano, sempre muito bem-vindo. Já nos encontramos outra vez com o bispo aqui na mediação. Seja muito bem-vindo. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela recepção, obrigado, bispo, pelo convite, e que Deus abençoe todos os pastores na mesa. Vamos juntos, tenho certeza que aqueles que ficarem conosco vão aprender bastante, vamos dialogar e vamos tratar desse tema, que é um tema bem espinhoso, mas vamos lá, vamos trabalhar. Espinhoso. Tem resposta para tudo quanto é lado. Isso aí. E exemplo bíblico, que é o mais difícil de entender. Vamos lá. É isso aí, um dos mais polêmicos hoje em dia. Também aqui, pastor Fabiano Faia, estudante de teologia, amante das escrituras sagradas, fundador e presidente
da Atalaias Church. Tem ministrado em diversas igrejas pelo Brasil, pelo mundo inteiro, conferências, seminários e cruzadas evangelísticas. Também já esteve aqui com o nosso bispo na mediação, sempre apresentação geral. Seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria estarmos juntos. Eu agradeço a oportunidade. Você sabe que só volta quem foi muito bem. Que bom, glória a Deus. É uma alegria, bispo, estar aqui com vocês e grato a Deus por essa grande oportunidade que esse debate promove aí, conhecimento para as pessoas que acompanham, é muito esclarecedor, então isso é muito bom. Deus abençoe, é um privilégio estar aqui com vocês. Maravilha, Deus abençoe, pastor Fabiano Faia, pastor Luciano Scala. Também aqui à minha direita nós temos aqui o pastor Fábio Azaf, pastor da comunidade Escudo da Fé, formado em teologia com pós-graduação em teologia reformada, além de pedagogo, administrador, psicanalista e também é autor do livro Confissões de Jeremias, que será lançado em breve. Certamente o senhor vai estar falando, né? Sobre esse grande Confissões de Jeremias, que legal. Fique à vontade, por favor, seja muito bem-vindo. Olá a todos, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, o Calixto, que está aqui mediando também juntamente com o bispo, em conhecer também o bispo pela primeira vez. E um tema complexo, mas eu sei que nós vamos sair daqui diferenciados e com uma mentalidade renovada nesse tema que é relevante nos dias atuais. Também nós temos aqui, vamos começar aqui pelo pastor X, dando aí 2 minutos para cada um já começar a tocar. Não vamos num crescente, mas começar a dar o toque já do tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Vou responder para vocês, vou ler para vocês, né? Podemos mudar os planos de Deus por meio de oração? Vou repetir. Podemos mudar os planos de Deus por meio de oração? E outras formas de falar. A oração tem poder para mudar um desígnio de Deus? Jamais esquecendo que Deus é eterno. A oração tem poder para mudar um projeto, um desígnio, uma vontade de Deus? Vamos começar aqui com o nosso pastor Luciano Scala. Eu não tenho. Vamos lá, para trabalhar esse tema, eu quero iniciar dizendo que... Eu deixei o último, pastor, porque eu quero perguntar uma coisa. Só acertar aqui. Pastor Tiago, Irapuã. É que meu pai morou em Irapuã e começou a igreja em Irapuã. É alguma coisa com a cidade? Acredito que a origem sim, mas o meu Irapuá é lá do Nordeste. Ah, o seu Irapuá? Irapuá. Ah, pensei que era Irapuã. Isso, não, é Irapuá. Eu acredito que a origem do nome tenha relação, porque as palavras são muito parecidas mesmo. Exato. O pouco que eu pesquisei, tem Irapuá, tem Irapuã, tem Irapuato. Tem Arapuã. Arapuã, é verdade, tem mesmo. É legal. Tem mesmo. Meu pai começou o ministério ali na região de Arapuã. Eu vi Irapuã e ia até perguntar. Na verdade, pastor da Assembleia de Deus, Vila Guilherme, na cidade, não é Vila Guilherme aqui de São Paulo, isso. Na cidade de Francisco Morato, é mais fácil você ir a Campinas do que chegar em Francisco Morato. Já foi mais difícil. Já foi mais difícil. Aquelas curvinhas já arrumaram? Arrumar é uma palavra forte. Não deu ainda. É querer demais, né? É querer muito. Mas estamos lá em Francisco Morato, uma cidade abençoadíssima. É aqui região metropolitana de São Paulo, né? Uma cidade sentido Jundiaí ali. Faz divisa com Jundiaí ou com Várzea Grande? Não, com Várzea Paulista. Várzea Paulista, isso, exatamente. Várzea Paulista, isso. E logo depois é Jundiaí. Isso aí. E outra coisa, não tem outro caminho para lá, né? Seria não. Qual outro? Por exemplo, você ir pela Bandeirantes, você não entra. Você vai ter que atravessar Santana de Parnaíba, Itapevi, vai ter que atravessar tudo aquilo ali para cair lá na Estrada Velha de Campinas. Então, de todo jeito... Não tem coisa. Outra coisa, frio, hein? Tá frio. Na região meu ali. amigo, 2, 3 graus abaixo de São Paulo, sempre. Agora, em compensação, tem um povo simpático como você. Obrigado, glória a Deus. Estamos sempre juntos. Agora vamos lá, pastor Luciano, fala uma coisa. E aí, muda ou não muda? Então, bispo, pra gente começar esse diálogo, nesses primeiros 2 minutos, eu vou me posicionar dizendo que não muda. Nós temos o texto, por exemplo, de Jó, no capítulo 42, que vai dizer que os planos de Deus, eles não são mudados. Nós temos em toda a Bíblia a demonstração de que Deus, ele é onipotente, que Deus é imutável,
e que Deus é soberano. Quando nós falamos que mudamos o plano de Deus, dá a impressão que Deus tem um plano e eu tenho um plano melhor do que o de Deus. Então Deus olha para mim e fala assim: o seu plano é melhor que o meu, vamos usar o teu plano. Quando na verdade não é isso que a Bíblia nos mostra. Nós temos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo de número 6, versículo 10, onde Jesus vai nos inspirar e nos motivar orando, pedindo que a vontade dele seja feita, a vontade do Pai. Sendo assim, eu acho muito desafiante dizer que nós conseguimos manipular os planos de Deus, ou que nós conseguimos ter um plano melhor do que o de Deus para nós. É bem verdade que nós temos alguns textos na Bíblia que eles vão dar uma demonstração de que parece que sim. Parece que nós temos essa capacidade de orar e de manipular o plano de Deus. Porém, na verdade, eu vejo que o plano soberano de Deus, aquilo que Deus já tem na sua presciência, esses planos eles não são mudados. Então nós vamos utilizar alguns textos para trabalhar esse tema, né? E eu acredito que não tem como nós mudarmos os planos de Deus através da oração. Então O que nós temos, bispo, é o nosso arrependimento, a nossa posição de arrependimento, mudar alguns desígnios maus que viriam sobre a nossa vida. Agora os planos de Deus não. Vamos lá. Então, a primeira opinião é não muda. Pastor Fabiano Faia, muda ou não muda? Não muda. Não tem como nós mudarmos os planos de Deus, porque, em primeiro lugar, que a oração não é para você dizer para Deus o que ele tem que fazer como se ele não soubesse o que fazer. A oração, ela é para você descobrir o que Deus está fazendo, ou o que Deus irá fazer, para que você possa se alinhar com o seu plano, com o seu propósito. Quando a gente fala de plano, a palavra planejamento é um propósito, é uma coisa pré-definida, bem organizada. E Deus não muda, conforme o pastor Luciano falou, a oração modelo, ela deixa claro lá em Mateus como é que nós devemos orar. Jesus estava ensinando a orar, e uma das falas é: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Agora, o pastor Luciano também fez uma citação interessante, e nós vamos encontrar na Bíblia algumas mudanças em relação a juízo, a condenação, pessoas que, por exemplo, a gente pode usar de exemplo aqui o rei Ezequias, que virou o rosto para a parede, e aí ele tinha uma sentença de morte, e depois o profeta volta e acrescenta mais 15 anos para ele, e ali a palavra é: põe a sua casa em ordem. Então ali é uma sentença, e a gente não pode confundir a oração, a mudança de uma sentença, porque o propósito de Deus não é sentença, e aí para isso a gente tem outros textos bíblicos, como Ezequiel 33:1, que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 18:31, que diz que Deus não se agrada na morte de ninguém. Então ele diz: arrependam-se para que vivam. Então sempre que há arrependimento, há uma mudança de sentença, e isso não é plano de Deus. Deus não tem um planejamento de matar pessoas. O planejamento de Deus é salvar o homem, transformar o homem à imagem do seu filho Jesus. Esse é o plano de Deus. Quando o homem sai do plano de Deus, aí é o homem que está fora, e aí ele colhe as consequências daquilo que ele escolheu, o caminho fora do plano de Deus. Entende? Então o plano de Deus continua imutável. Quando alguém se arrepende, ele se dá a oportunidade de voltar ao plano de Deus, aí Deus faz a mudança da sentença. Não significa que a oração muda os planos de Deus, pelo contrário, a oração pode me incluir novamente no plano de Deus a qual eu poderia estar fora. Ótimo, vamos lá então. Querido pastor Fábio Azaf, muda ou não muda? Bom, eu vou trabalhar a soberania de Deus sobre os seus atributos, onde a imutabilidade, a fidelidade e a simplicidade da comunicação entre Deus e o homem. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus fala sobre os ditos de Jesus, fala sobre parábolas e também a escatologia bíblica. E nos ditos de Jesus é interessante a forma de como ele ensina o povo de Israel, os discípulos, a orarem. E ele diz assim, no capítulo 6, verso 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe. Em cima disso eu vou começar a trabalhar a exegese dessa palavra sabe, e que tendes necessidades antes que
tropeçais. Mateus Henry, ele diz assim: Jesus condena as orações supersticiosas, longas de si mesmo, que buscam manipular a divindade de Deus. Ninguém consegue manipular a eternidade nem a imutabilidade de Deus. John Stott, ele diz: o problema não é a persistência, como diz lá em Lucas capítulo 18 sobre a parábola, mas é a presunção de número de palavras. Ou seja, existem pessoas que fazem rezas, precações e etc. em cima desse texto e dessa narrativa de Mateus capítulo 6. E também Bacon enfatiza a confiança na providência de Deus, ou seja, é um relacionamento, não é fórmula. E Descartes, ele diz que a oração cristã parte da certeza pessoal e do cuidado e providenciário de Deus, ou seja, Deus, os seus planos, ele não muda, e a partir disso a gente começa a dissertar o texto. Tá, e pastor Fábio também dizendo que não muda, tá? Pastor Tiago Irapuá, muda ou não muda? Bispo, eu entendo que sim, e embora tudo que foi dito pelos irmãos aqui eu também concorde. Eu acho que o ponto central dessa nossa conversa, esse nosso diálogo, está dentro de algumas palavras aqui denunciado. Primeiramente, a palavra oração. Concordo com o que o meu amigo aqui, pastor Fábio, acabou de dizer. Oração não é uma reza, oração não é um mantra, né, um feitiço, palavras mágicas. Oração não é isso. Inclusive, na nossa gramática, nós entendemos que oração é toda a frase que contém verbo. Então, a oração, ela é acompanhada de ação. E nós entendemos que o Deus da Bíblia, ele é um Deus relacional. Apesar de soberano, apesar de imutável. Então, a ideia aqui da pergunta não é dizer se a oração muda Deus. Deus é imutável. Então, entendo sim que Deus não muda. Entendo sim que esse Deus é um Deus relacional. E uma vez que ele é relacional e ele próprio provoca esse relacionamento, a oração, biblicamente, para mim, tem respaldo suficiente para dizer que existem exceções para mudanças no plano de Deus. Isso também não significa que Deus é um subalterno às nossas orações. O que a gente vai falar, Deus vai fazer. Biblicamente, eu também não encontro respaldo para isso. Mas os próprios irmãos citaram aqui exemplos bíblicos de que sim, há exceções onde orações mudam planos da parte de Deus. É que essa é uma outra palavra-chave do enunciado aqui, plano. Quando a gente fala a palavra plano, Deus não é alguém que senta numa escrivaninha e planeja e faz projetos. Deus, ele é Deus, ele é eterno, ele é soberano, ele é onisciente, ele é presciente, ele sabe de tudo. Então, mas esse Deus é um Deus relacional. Então eu entendo sim que há exceções onde a oração pode sim mudar os planos de Deus. Vamos lá. Então nós vamos começar aqui, fazer uma pergunta assim. Vou pedir pro pastor, quem tiver aí, vai a Bíblia mais fácil, lê para mim aí Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao verso 14, vamos ver o que a Bíblia diz. Assim a gente começa a... Êxodo 32, né? 32, Isso. 1 a 14, e logo já dou a palavra ao pastor Calixto. Pode ler? Pode ler, Paulo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: comer, beber e se divertir, vamos lá. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Segura aí, marca essa expressão, pastor, teu povo, marca a expressão teu povo, vamos lá. Povo. Continue, por favor. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Faz para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz:
São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Marca aí. Povo dura serviço. Cerviz. Povo enrolado, difícil de obedecer. Parece dirigente de congregação. E eles não usam, né? Vai. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de Agora, ti- pois, anota aí, deixa-me. Anota aqui, deixa-me. É só para não Deixa-me. perder a linha. para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos Só o começo montes. desse versículo. A palavra é por quê. Por quê? Nota por quê. Vamos lá. Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? O que hão de dizer os egípcios? Eu vou te perguntar uma a uma antes. Oi, soltar. os que hão? O que hão de dizer- dizer os egípcios? O que os egípcios vão falar? Torna-te do furor da tua ira Aí, e para. arrepende-te. Torna-te. Coloca aí. Eles vieram preparados para essa, com certeza. Vamos lá. Torna-te. Vamos lá. Vamos lá? Versículo de número 13, versículo 12. Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Arrepende-te deste mal contra o teu povo. Arrepende-te. É muito pesado. Mas vamos lá. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado. Dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Vamos voltar. Essa história que todo mundo sabe, Moisés está no monte, e o povo aqui embaixo começa por várias vezes a idolatrar a outros deuses, porque Moisés demorava para descer. Então Moisés desce e Deus, vamos dizer que na entrelinha, Deus diz: ó, não aguento mais. Esse povo é muito enrolado, não presta, tô fora. E o mais engraçado é que Deus ainda diz assim para Moisés, lá atrás, Deus diz para Moisés: tira o meu povo do Egito, meu. Quando o povo pisa na bola, ele diz: Seu povo. seu. Seu povo, né? Aí Não. Moisés diz aí, não tem jeito não. Então Moisés vai e começa a relembrar homens que tinham um problema sério que Deus, na entrelinha, na palavra, Deus quebrou o galho. Aí vem Moisés: eu quero que o senhor mude a sua opinião. Toda oração é uma conversa. Não tem como a gente, acho que todo mundo aqui é uma conversa. Eu converso com Deus, uma oração. A conversa com Deus, quando você está muito bem com Deus, Deus responde. Quando não, ele responde com silêncio. Mas aqui ele responde falando. Quando ele responde falando, na entrelinha Deus diz: não, tudo bem, eu vou mudar. Então a pergunta é simples: se Deus mudou para Moisés, por que não muda no dia de hoje? Pastor Calixto. Bispo, agora o senhor apertou sem abraçar. A grande questão, uma pergunta é o seguinte, né? Alguém vai dizer que a primeira coisa que nós temos que definir a questão é o seguinte: se Deus muda ou Deus não muda? Tudo bem, eu vou concordar com o texto que o pastor até citou, que o próprio Deus disse: porque eu, o Senhor, não mudo.
Malaquias. Por isso vós, os filhos de Israel, não sois consumidos. Mas aí tem aquela palavrinha que a gente gosta da teologia, antropoformismo, né, e tal, que vai tratar dois conceitos. Deus não é homem, então se usa a linguagem humana para nós tentarmos entender a Deus. Por exemplo, Deus não tem perna, Deus não tem braço, Deus não tem boca, Deus não tem olho, mas Deus... No céu não tem rio? Não tem rio, e Deus se apresenta assim para que nós possamos entender. Explica depois tudo isso, porque melhor. Porque o povo... Eu acho que a gente voltar para a igreja não tem dificuldade de entrar no púlpito. Por quê? Deus é espírito, né? E como espírito... fica aqui, não, mas espera aí, pastor, Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Todos nós sabemos, teologia, os teólogos latinos defendem que a semelhança de Deus lá não é semelhança física. Então há essa bagunça de que nós entendemos, não, porque eu sou semelhante a Deus. Então Deus usa essas expressões para tentar se comunicar com o ser humano, né? Quando diz lá antropoformismo, é que também tentamos entender alguns sentimentos de Deus para expressar aos seres humanos. Por exemplo, Deus se arrepende. Arrependimento é fruto da imperfeição. É a ação de quem reconhece o erro. De quem reconhece o erro. Se Deus erra, então Deus não é perfeito. Se Deus muda, eu gosto de uma expressão de Spurgeon que Spurgeon disse: se Deus muda, ou alguém muda para melhor, ou alguém muda para pior. Se Deus muda para melhor, logo ele não é perfeito. E se Deus muda para pior, aí Spurgeon diz, aí é que desgraçou mesmo. Então Deus é imutável. Ele até diz que é mais fácil acreditar que o quadrado vira redondo do que num Deus que muda. A imutabilidade de Deus é uma segurança para nós, né? Deus não vai nos tratar conforme... Não seria, só uma pergunta para todo mundo, será que não seria um tipo de mudança? Então, aí, bispo, agora o senhor chegou. Porque quando nós falamos de imutabilidade, e os senhores aqui, a maioria de nós, aqui os senhores são teólogos, sabem disso. A imutabilidade de Deus está muito mais ligada à sua personalidade, de um Deus que não se desgasta, de um Deus que não se altera em si, e que o tempo não tem poder de fazer qualquer alteração nele, do que no sentido de que Deus não possa mudar os seus decretos, no sentido, e agora? A oração muda ou não muda? Porque Jesus disse, tudo que vocês pedirem. Jesus disse tudo. Jesus poderia especificar alguma, mas Jesus disse tudo. Que vocês pedirem oração crendo. Aí agora... Aí então o senhor está me dizendo que o tudo inclui uma mudança de projeto? Uma mudança de projeto, aí nós temos que entender também o que é projeto e o que é decreto. Decretos imutáveis. Por exemplo, posso dar um exemplo rápido? Por favor. Por exemplo, vamos dizer aqui. Pode avisar aí que vai passar das 11. Por exemplo, aqui, deixa eu dizer aqui. Eu estou muito bem, vamos supor, eu vou transformar o rei Ezequias em um crente de hoje. Mas você vai pegar logo o caso do rei Ezequias? Não, mas eu não vou. Porque aquilo é difícil. É difícil, mas eu não vou nem comentar ele, eu vou transformar ele, pô. É que eu quero que eles respondam isso. Então, cabrei a vida inteira, trabalhei a vida inteira, pô. Eu vou usar, eu posso, bispo? Fique à vontade. Vim lascado, dirigi Carandiru. Aí dirigi Jardim Brasil, aí o bispo me descobre. De maré. Lascado de maré. Dirigi Jardim Brasil, dirigi tudo. Aí o bispo me descobre no banheiro. Então, mas lá eu já tava na benção, né? Lá o senhor já tinha na benção. Ali você já comia pizza depois do culto? Lá já dava pra comer uma pizza. Lascado e tal. Aí cheguei, tô bem. Imagine você lutou a vida inteira, se tornou, venceu, sua empresa venceu, agora ela é uma empresa top de linha, você comprou uma boa casa, você comprou um belo carro. Pô, é o que Ezequiel está dizendo. Pô, cara, cheguei no auge do meu ministério. Quando eu chego no auge, Deus quer me tirar? Aí ele faz o seguinte, fala, então imagine hoje.
Hoje eu tô aqui, Jesus, acabei de vencer. Aí Jesus vai voltar amanhã, mano? Não, eu vou orar, falar, Senhor, não dá pro Senhor mudar essa ideia aí, não. Jesus, não dá pra Jesus logo voltar, logo agora, tal. Então são os decretos imutáveis. A minha oração tem poder de mudar isso? Vamos lá. A minha oração tem poder de mudar um decreto que Deus diz imutável, como por exemplo, a vinda de Cristo. A oração pode? Jamais. Agora, outra questão para os senhores discutir. Eu não gosto do Luciano Farm, não gosto. Estourou os dois, hein? Não gosto desse cara, do Fabiano. E nem do Luciano, já tô dizendo que não gosto dos dois. Aí não gosto do cara. São esses que tem que vir. Aí é com vocês agora, eu não gosto do cara. E aí mas tudo, aí eu vou orar e vou dizer, Deus, eu não gosto desse cara. Porque eu não gosto dele, o Senhor mata ele. Põe ele em cima da cama. Aí Deus vai ouvir isso. E essa oração, bispo? Uma pergunta. Você gosta de mim? Eu te amo até debaixo d'água. Mais do que gostar, né? O gostar é pouco. Porque eu fiquei com medo dessa oração. Aí eu te digo, e aí? Essa oração, tudo... Deus ouve, porque não tem oração que Deus não ouve. Sim. A questão é, eu tenho o poder de fazer isso, de mudar essa circunstância. Agora, o que é plano? O que é projeto? Eu posso mudar um projeto através da oração? Eu posso. Eu vou mostrar para os irmãos que no decorrer do dia nós podemos mudar projetos, datas, podemos mudar circunstâncias através do poder da oração. Peraí que isso aí agora é interessante. Vai marcando isso aí, para gente deixar marcado circunstâncias, projetos, porque aí a gente entra na possibilidade de uma mudança. Só que não é uma mudança. Vamos deixar para frente. Pastor Luciano, e aí? E aí que o pastor Calixto colocou essa questão do antropomorfismo e antropopatia, né? Antropopatia. Isso, quando você dá... Explica o que quer dizer isso? Antropomorfismo é quando nós usamos essas imagens, a teologia vai dizer que quando nós usamos as imagens humanas para nós entendermos a Deus. Então vem a expressão, a mão de Deus, os olhos de Deus, Deus é espírito. Então quando nós falamos mão de Deus, olhos de Deus, os pés de Deus, nós estamos usando uma imagem. É uma linguagem fenomenológica? Isso. De acordo com a perspectiva humana? De acordo com a nossa perspectiva. Agora, pastor Luciano, só para explicar pro povo aí. Gente, língua estranha na vigília. Então, bispo. Fala umas línguas fáceis, senão ninguém entende nada. Mas olha, Deus tem mão. Então. Deus tem pé. Deus é espírito, né? Então não tem. Sim. Mas aí uma pergunta, e Jesus tem? O homem tem. Jesus tem. Jesus, só por Jesus fazer é essa Deus. diferença. Não, Jesus como pessoa no Filho, no céu. Jesus tem corpo? Tem. Jesus tem mão, Jesus tem perna. Do mesmo jeito que vocês viram subir, é ele, a mesma forma, a mesma substância, vocês vão ver descer. E então, o Deus então vou te perguntar, se ele subir e descer, vai ter cavalo para descer? Hã? Vai ter cavalo? Não, ele voa sobre as asas do vento mesmo. Mas então por que pôs cavalo? O cavalinho do Apocalipse? Vamos explicar isso aí. Aquilo lá é uma expressão de, primeiro, o cavalo. E vocês agora o cavalo é de quem vai veio. ser eu totalmente contra vocês, mas não vou abrir, não. Não, mas só para o senhor ter uma ideia, bispo, só para você ter uma ideia, essa é uma figura que é bom nós entendermos. Sim. Quem já foi aqui no Museu do Ipiranga? Eu já. Isso é a história da história do Brasil. Eu vou perguntar para os senhores. Há 19 anos que eu moro em São Paulo, não fui ainda. Então, só passo por fora e vejo o cavalo lá. Quem foi que subiu lá? Quem foi que mesmo que decretou a... Dom Pedro I. Dom Pedro I? Eu vou te perguntar, ele subiu num cavalo ou ele subiu num jumento? É melhor a gente falar Dom Pedro. Dom Pedro. Porque esses números que vêm depois é complicado. É isso, é verdade. Dom Pedro subiu num cavalo ou num jumento? No jumento. A história verdadeira é que ele sobe num jumento. Até porque um cavalo não conseguiria subir a estrada de Santos. A antiga estrada de Santos. Não teria força
o animal para isso. Mas como é que você vai colocar... Tá na Bíblia? Não, tá na história. Como é que você vai... Como é que você vai colocar lá... Então, um rei, eu vou contar a minha história e vou dizer que tá na Bíblia. Pronto. Não, é só para ilustrar isso. Isso é história, rapaz. Isso, Você já quer mudar o cavalo do homem pra jegue? Não, mas... O homem não vem do Nordeste, irmão. Nós vem do Nordeste, quer mudar de como é cavalo que pra você jegue? vai proclamar a independência de sendo um cara tão importante num animal de carga? Então essa é a expressão. Animal do quê? Um animal de carga. De carga. Já nos dias de Jesus... Eu quero te dizer que eu tenho muito bom vício aos jumentinhos, e foi nunca Jesus entrou. Então, mas essa é a diferença. Para de falar mal do jumento. Não, nos dias de Jesus... Vamos respeitar os jumentos. Associação a prol do jumento e reclamação contra Por isso que nos dias de Jesus já era diferente. Nos dias de Davi, o animal real não era um alazão, até porque Israel não tinha cavalos. Os cavalos, Israel, vão falar assim, é uma terra que não produz esse tipo de animal. Todo cavalo ou é árabe ou é egípcio. Mas eu também não... E o animal... Lá também não tem cavalo. Então, é egípcio ou é árabe, são alugados. Já para os judeus, já tinha locação já tinha locação. Lembra-se que Israel alugou os cavalos do rei do Egito? Aí lá o animal lá alugou real, o exército. E o cavalo vem junto. Que Maquiavel fala lá na frente, jogando ele. E aí o que acontece? Já em Israel, o animal real é o jumentinho. Por isso que a expressão, tu vai ver o teu rei entrando. Por isso que até uma das bênçãos para Jacó, para um dos seus filhos, que muita gente se escandaliza, disse para ele: você será como um jumento de ossos fortes. Essa expressão jumento, para quem olha, é um animal de carga. Não, para eles é real. Então tá dizendo, você vai ser alguém que trabalha, mas que trabalha para a realeza, não vai trabalhar para qualquer um. Então, ô bispo, quando a Bíblia diz lá que ele vem montado num cavalo, é a expressão que se dá de um rei, de alguém que saiu para vencer, de alguém que já vem vitorioso, pisando e marchando de vitória. É alguém que já decretou, já consumou a sua vitória. É só por causa disso do animal. Pastor, desculpa, eu cortei o senhor, pastor Luciano Faia. Quer dizer, se o bispo te dá a palavra. Não, vou escala. Pastor Luciano, por favor. Tô misturando os dois, hein? Concordam com a mesma coisa, né? Concordam com a mesma coisa. A verdade, pastor Tiago, é que nós estamos sós. Mas a Bíblia diz que Deus não se importa de livrar muitos através de poucos. Onde tiver 2 ou 3, né? Reunidos. Mas tem problema, nós vamos ali. Isso aí, vamos pra cima. Então vamos lá, o que eu vejo nesse caso, né, e até mesmo o antropopatismo, que é o sentimento que nós atribuímos a Deus como de ira, como o de arrependimento, são também formas de se expressar algo para que um homem entenda. O que eu vejo é que quando nós falamos que a nossa oração, ela pode mudar o plano de Deus, em primeiro lugar, eu vejo como uma tentativa de manipular o divino. Ou seja, a minha oração tem a capacidade de mudar a opinião de Deus acerca de algo. Isso é muito interessante, porque, peraí, se Deus mudou, foi até o exemplo que o pastor Calixto utilizou. Ele mudou para melhor ou ele mudou para pior? Então, se eu digo... No caso de Ezequias? No caso que o pastor Calixto colocou, né? Da personalidade. Exato. Então, se Deus mudou, significa que o meu plano, de fato, é melhor do que o plano de Deus. Então Deus olhou para mim e falou assim: não, o seu plano é melhor. Eu vou submeter o meu plano ao teu. Não faz sentido. Um dos princípios que é ensinado no Sermão da Montanha é um princípio de humildade. E depois, lá no capítulo 6, nós vamos ter Jesus ensinando que a nossa oração é uma oração de submissão para que a vontade de Deus seja feita. Então não faz sentido nós acharmos que Deus tem um plano, conforme está o tema do nosso debate, Deus tem um plano e que a minha oração faz Deus abrir mão do plano dele para submeter
ao meu plano. Mas, pastor Luciano, por exemplo, ainda falando sobre Ezequias, Deus, na sua onisciência, ele sabe de tudo, o fim desde o começo, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Deus, na sua onisciência, ele já não sabia dessa oração de Ezequias? Por que ele anuncia a morte mesmo sabendo que Ezequias iria fazer essa oração? Exato. Esse texto de Isaías 38 e o texto de Êxodo 32, que já foi colocado aqui na mesa, são dois textos que, se nós não olharmos com atenção, de fato, dá essa impressão. E quando eu olho, por exemplo, o texto do rei Ezequias, o que eu vejo nesse texto? Que Deus exatamente fala para ele: olha, arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem. Em ordem, é. Então dá a impressão que as coisas estavam fora do lugar e que Deus queria esse ato de arrependimento dele. E na hora que ele manifesta esse ato de arrependimento, aquele desígnio de juízo saiu de sobre a vida dele. Então Deus poupa a vida de Ezequias pelo fato da obediência dele de praticar aquilo que Deus... Exato, pelo fato do arrependimento. Não, peraí. Posicionamento de arrependimento. Não, peraí, gente. Não pode ser isso, que foram os 15 anos próximos os piores tempos do rei Ezequias. Mas eles eram necessários, bispo, porque ele não tinha filho. E Manassés, que depois foi o seu substituto, ele nasce exatamente dentro desse período de 15 anos. Se ele morre antes disso, a promessa que Deus tinha feito 300 anos antes para Davi, que não faltaria sucessor ao seu trono, essa promessa iria cair. Então, hipoteticamente, ela iria cair. Porque essa é a ideia, a gente trabalhar com o se, né? Se ele não tivesse nascido. Aí é que tá. Quando a gente fala da oração e dá uma segurada, deixa eu ver mais um dos contrários. Vai lá. O Pleiade que formou-se aqui. Mas ele não tinha sucessor. Se ele morre, se ele Pastor morre... Fabiano, sua opinião? Aliás, sua opinião, que não. Mas os seus argumentos. Certo. Eu acho até um pouco irrelevante a questão do assunto de Ezequias, né? Independente dos 15 anos para frente. Ele não tem como explicar, fala que é relevante. Não. Né? É porque assim, Deus é bom, é misericordioso e dá a dádiva. A pessoa, ela decide o que ela faz com a dádiva. Então, se ela escolhe fazer o caminho errado, ela vai sofrer as consequências do mesmo jeito. Então, vamos fazer uma pergunta simples. Então, Deus brinca de ser Deus? Não, ele não brinca de ser Deus. Deus é Deus. O que Deus trabalha é com a nossa limitação, porque nós somos limitados. Então, o Deus que é onisciente e que sabe todas as coisas, é o mesmo Deus que vai fazer uma pergunta para o homem, para que o homem se desenvolva, embora ele conheça o fim desde o começo, conforme diz as Escrituras. Então, assim, eu acho que o grande problema que está girando em torno dessa questão é que toda a Bíblia fala de um plano de Deus, do início até o fim. Então, o plano de Deus, ele é muito claro e objetivo nas Escrituras. A questão é que quando nós vemos alguns textos bíblicos onde nós vemos uma mudança de sentença por causa de arrependimento, e eu já iniciei o debate colocando na mesa uma questão que mata toda a questão da charada, porque Ezequiel 18, eu vou ler o texto agora, diz assim: livrem-se de todos os males que vocês cometeram, busquem de coração um novo espírito, porque vocês deveriam morrer, ó nação de Israel, pois eu não me agrado da morte de ninguém. Essa é a palavra do soberano Senhor. Então arrependam-se e vivam. Então, sempre que alguém está vivendo uma sentença, é porque esta pessoa está fora daquilo que é o plano de Deus. E quem está fora do plano de Deus vive as consequências da desobediência. Quando há arrependimento... Mas a questão é a oração. A oração muda Deus. Se essa pessoa, ela não muda os planos de Deus, ela muda a sentença. O plano de Deus continua o mesmo. Não, mas peraí. A pessoa ora... Como é que você muda a sentença sem mudar o plano? De novo, eu vou com calma para vocês entenderem. O plano de Deus é salvar. O plano de Deus ama o ser humano. Ele não tem prazer na morte do que morre. É isso que está no texto, ok? Por isso ele diz: arrependam-se para que vocês não morram. O livro de Salmos fala o que sobre a morte? Deus tem preciosa a morte dos justos. Ok, mas ele não tem prazer na morte do que morre na condenação. Esse é o contexto. Ele não tem prazer, mas morre. Morre, mas Deus, não tem prazer. O céu, por exemplo, fazer uma pergunta pro senhor: o inferno foi criado para quem? Tudo bem, mas o plano de Deus não é... O inferno foi criado para quem?
Foi criado para condenação. Não, pro diabo e seus anjos. Mas o homem vai para lá? Vai ser condenado. E então, O e por homem que vai ser condenado? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Não é plano. Deus não quer isso, mas também Deus não criou o plano de mandar o homem pro inferno. Mas dentro do plano da salvação, o homem vai pro inferno. O que acontece com a pessoa fora do plano de Deus? Oi? Pra onde a pessoa vai que tá fora do plano de Deus? Pro inferno. Então pronto. Quem é que tá fora do plano? Quem vai pro inferno ou quem tá fora do plano? Mas o senhor diz quem pra vai mim, pro céu, quem tá fora do plano? O senhor diz pra mim então que o plano de ir pro inferno é fora do projeto de Deus? É um plano independente? Ó, de novo, Deus não muda o plano dele. Quem vai pro inferno é quem tá fora do plano dele. Então, mas o senhor não acha que o plano... Não, peraí. É não. Porque então nós vamos cair aqui na maldade de Deus. Deus então fez uns para ser salvos e outros para ir morar com o diabo. Não. Deus deu livre-arbítrio. Eu creio no livre-arbítrio. Eu não sou soberanista igual o pastor. Eu acredito que ele tem essa linha teológica. Não acredito. Eu creio no livre-arbítrio. Então, assim, as pessoas são responsáveis das suas ações. O inferno existe, a condenação existe para aqueles que escolheram o caminho do pecado, do engano. Eu sei, mas Deus sabia disso. Então, vamos pegar outro exemplo aqui, simples. Uma mulher tem um problema com a filha. Viaja 2 dias. Ela não é judia. Chega na presença de Deus, de Jesus, a mesa está posta. Ela entra e diz assim: eu preciso falar com o senhor. O discípulo diz: não, agora não. Preciso falar com o senhor. Não, é urgente falando. Jesus fica nervoso e diz: olha, vem cá. Você acha que é certo eu dar para cachorro comida que está em cima da mesa? Ela diz: não é certo, diálogo, oração. Só que o senhor também não pode negar que o que cai de farelo eu tenho direito de comer. Jesus disse: ok. Vira para os discípulos e diz o quê? Procurei Israel inteiro, nunca achei uma mulher assim. Muito boa. Então, o que houve? O projeto inicial de Jesus: não vou atender. A mulher ganha numa conversa, ele muda e diz: não, você é a melhor de todas. E aí? Bispo, mas ali não era. Ali o texto, desculpa, pastor. Ali a intenção não é mostrar essa mudança do plano de Deus. Ali, pelo que eu vejo, posso estar enganado. Ali o que eu vejo é Jesus demonstrando que a salvação agora está disponível a todos. Exatamente, é justamente o contrário. Não, vocês estão tirando do contexto. Exegese, vamos para o contexto. O contexto é uma mulher falando com Jesus. Jesus diz assim: eu não quero conversar com você, não vou dar comida. Fenícia, a mulher grega. E não vou dar comida para você, não vou comida aqui da mesa que eu vou dar para cachorro, não. Ela responde numa oração, o diálogo, e diz assim: não, tá certo. Eu sei que o projeto do senhor é não dar comida, mas farelo o senhor não pode. Jesus muda o plano. É que esse texto... O plano que Jesus quer de deixar a mulher sem comer, Jesus diz assim: não, vamos mudar o plano. Você vai comer. Sabe por quê? Que eu nunca vi uma fé como ela. Assim, nunca ninguém orou como essa. E aí, gente, muda ou não muda? Jesus está interagindo com a limitação novamente. Nós somos limitados, Deus não. Então ele conhece o fim desde o começo, mas ele age dentro da nossa limitação para nos ensinar. Essa mulher está sendo ensinada e foi registrado para nos mostrar a grande graça de Deus, né? Que nos foi aberta. Aí você então me disse que a mulher é um outro deixou... assunto, na verdade. Não, você está me dizendo então que Jesus deixou uma filha da mulher ficar numa má situação só para ter aquilo. Não, a mesma história do cego, então. Jesus não, disse porque assim, ele abençoou ela, né? Não, mas ele só conjecturou junto com ela o diálogo. Que Deus é esse que antes faz você sofrer? Você nasce para sofrer. Vamos lá por causa da mulher, do cego. Quem é que pecou? Ele ou os seus familiares? O que Jesus disse? Ninguém. Por quê? Para que a glória se manifestasse. Então, até aquele momento, Jesus fez ali um Deus mau. Porque não tem cego que, tendo a oportunidade de ser bom dos olhos, queira continuar cego. Mais um exemplo. Aquele homem é o exemplo de um Deus mau? É. Bom, olha... Não, responde. Eu estou te apertando porque você aperta todo mundo. Não tem problema. Eu não vejo Deus, eu vejo que as circunstâncias das nossas vidas... Manda preparar o segurança aqui que vai levar uma surra na saída. As adversidades da nossa... Nós somos formados na vida pelas dificuldades. Então, a dor faz parte. Jesus disse: no mundo tereis o quê?
aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando alguém passa por uma aflição, por uma adversidade, fala, Deus é mau? Não, claro que não. Deus é Pai, Deus nos ensina. Então, existem momentos na nossa vida e as pessoas passam por dores, por perdas, por sofrimentos, e tudo isso faz parte do processo de lapidação, de aperfeiçoamento. Tem mais uma pergunta. Que não faz parte do debate. Material catequista católico. Mas eu queria só deixar um texto aqui para os irmãos refletirem. Vamos lá. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Se trouxer um café, Júnior, para que eu vou dizer para você? Aí nós vamos até as 3 da tarde. E eu vou deixar o texto porque a gente está baseado no que... Eu me baseio no que está escrito. Olha o que o texto diz. 1 João, capítulo 5, 14. Você só não pode vir aqui e falar que não é Eliseu, né? Que Não. só porque está escrito tem mais valor do que o citado. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se eu citar o texto também... O texto é a baliza, né? Você está mudando muito. Você já foi e trocou o camelo e o cavalo de Jesus? Pois é. Eu vou falar mais. Falou de Dom Pedro. Falou de Dom Pedro. Eu nem sei se foi o João, o Dom João. Lá no Museu de Ipiranga. O texto, só para vocês refletirem. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, ó. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, lembrando, Deus nos ouvirá se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. É um texto, tá aí. É uma verdade, é um princípio revelado. Então me responde. Material catequista, Igreja Católica. Se Deus é onisciente, se sabe de tudo, o que vai acontecer, para que serve a oração? Se tá tudo acertado, Se a situação não muda, quê? né, bispo? Se a situação não vai mudar, Não muda nada, pra se nada vai ser alterado, por que a gente vai orar? Essa oração muda a gente. Exato. É uma oração de alinhamento? Pronto, a resposta. De novo, a oração, ela não é para dizer para Deus o que ele tem que fazer. A oração é pra gente descobrir. Por que a gente tem que orar? Porque Deus sabe. Mas Então a oração nós não sabemos. serviria como Problema- meio para Deus o estabelecer problema, um final. Nós não sabemos. Deus sabe todas as coisas, mas nós não. Então a oração é para nós sabermos. Nós Então o que você está me dizendo é o seguinte: o ladrão da cruz foi ladrão a vida inteira, por permissão de Deus e projeto perfeito de Deus, só para aceitar Jesus. Olha, vou fazer esse cara sofrer, vai morrer, tá lascado, vai sofrer que nem eu, só para isso. Que Deus mau é esse que a gente serve? Mas o ladrão escolheu uma vida de roubo, de furto, de engano, e Deus ainda foi mas não é misericordioso plano de com ele. Deus. E Deus ainda foi Mas não é misericordioso plano no de Deus. momento do arrependimento. Não, mas dele. peraí, mas ele não tá sou- dentro do plano? Pastor, não sou soberanista. Não, eu só tô te perguntando, Eu tô não dizendo sou que você é. calvinista, eu não acredito Não, nisso. mas você diz que é plano de Deus, que eu não consigo mudar. O plano de Deus, se o ladrão tá lá, é porque é Vamos para a plano de Bíblia Deus. Sagrada. Peraí que nós vamos Eu chegar do digo lado que de o cá. ladrão tá Vamos lá para a porque ele Bíblia foi Sagrada. ladrão. Mateus 7 a 11. Lê aí, pastor. Mateus 7 a 11. Vamos ver. Ô, gente, já foi 1 hora e a gente não notou. Já foi 1 hora, gente. Eu sabia que esse tema ia ser palpitante, porque ele tem verdades dos dois lados. Espinhoso, né? Nossa, esse é um tema espinhoso. Para quem está ouvindo do lado de lá, a pessoa está parada para ouvir, porque está na dúvida. Ora ou não ora? E aí, Mateus 7 a 11. Mateus 7, a partir do 11, A partir do 7 de a novo. partir do 7. Até o 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu vou perguntar ao pastor Fábio. É simples. Tem aquela caneta que marca texto. É amarela, vermelha, azul e tem a preta. Então, aqui nós vamos, de acordo com vocês, nós vamos passar o preto. Tem que tirar esse verso da Bíblia. Por quê? Para que orar? E se eu peço e ele dá, Sim. cadê o filtro? Ou não precisa de filtro porque esse texto não existe? Pastor Fábio, fica à vontade. Vou perguntar pro bispo
com todo respeito e conosco. Não, eu tô doidinho para as pessoas. No livro de Gênesis, a criação é perfeita ou ela é boa? É uma pergunta para nós ficarmos aqui. Até a caída do homem é perfeita. A Bíblia diz... caída do homem para frente é boa. E Deus, logo ali no início, é tão boa que ele estabelece, olha, vai vir do ventre de uma mulher. Sim. Né? Então, é mais ou menos. Agora, cada um coloca o texto do jeito que acha inteligente, né? Então, de uma forma bem simples para nós compreendermos, a partir da criação ali, Tov, que significa boa perfeição, no caso, bom, a criação. E depois, saindo do Jardim do Éden, existe a depravação total que eu entendo na relação humana. Em relação a esse texto, a qual afirmei alguns instantes atrás, qual a diferença entre necessidade e desejo? Desejo é algo supérfluo, necessidade é algo preciso. Real. Ou seja, a oração aqui da persistência, aonde Jesus está dizendo aqui de Mateus capítulo 7, versículo 11 e diante, está encabeçado ali no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Ou seja, nós temos que persistir qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus. Por quê? Ele é soberano nas suas escolhas. Por quê? Olha só como é que o senhor está me dando argumento. Não, seja feito a tua vontade. A vontade então significa dizer o seguinte: não adianta orar nada que está orando lá, porque o que vale é o que ele fala. Sim, mas vamos entender a princípio dos pais da igreja. Eu gosto muito dos pais da igreja. O João Crisóstomo, ele diz assim que em cima das respostas de orações, ou melhor, vamos lá para Agostinho, que a gente conhece mais ele. Ele diz assim: as palavras não servem para informar a Deus. Mas eu preferia que você ficasse em João Crisóstomo, ele é mais crente. Mas depois eu cito ele. Porque Agostinho é quase um câncer. Sim. Ele diz assim: as palavras não servem para informar a Deus ou para convencer, mas para alimentar o nosso próprio desejo e despertar a nossa alma para receber de Deus o que está pronto a dar. Crisóstomo, como o pastor que nos ouviu, Calixto, ele diz assim, ele comenta que os gentios repetem nome de deuses, mantras e fórmulas, esperando manipular fórmulas divinas. Já o cristão ora ao Pai que conhece e o ama. A oração não é uma arte mágica, mas um encontro com Deus. Ele também diz que a repetição pode ser boa e viver do zelo e da dor da sinceridade, mas nunca como esforço vazio para convencer a Deus. Ou seja, o nosso convencimento em convencer a Deus sobre os seus decretos e sua soberania é um engodo. Mas Fábio, nós precisamos... Fábio, abre a sua Bíblia para mim. Vamos lá. Para ver se está igual a minha. Mateus 6. Versículo 7, versículo 8. Tá, peraí. Se o senhor que deixasse minha depois, eu gostaria de ver um versículo a próxima da rodada é você. Porque eu estou começando a achar, vamos entrar ali agora, nosso querido servo de Deus, pastor Tiago, mas eu estou começando a achar o seguinte: esse negócio de oração é balela. E olha que eu estou falando para milhões de pessoas. São mais de 360 municípios. Por quê? Vamos lá para a Bíblia. Vê o que a Bíblia diz. Jesus, palavras de Jesus. Sim. Mateus capítulo 6, versículo versos 7 e 8. Presta bem atenção. É na Bíblia do pastor Fábio. Sim, vamos lá. 6, 7 e 8. 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis. Vai pegar aí é bonito. Vai daí pra frente. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe. Depois quero trabalhar em cima da exegese dessa palavra. Vamos lá. De que tendes necessidades antes que lhe peçais. Sabe o que tens de necessidade. Deus já sabe o que eu preciso antes de eu falar que preciso. Então, para que falar que preciso? Salmo 139, né? Antes que a palavra... Pastor Tiago, vamos lá. O senhor permite eu ler só um versículo? Lê, por favor.
Esdras, capítulo de número 8, o verso de número 22. E a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira é sobre todos os que os deixam. Versículo 23. Pois nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus em oração. E o céu se moveu pelas nossas orações. Se a oração de um crente tem poder de mover os céus, tá aqui, o céu se moveu. Ninguém discorda disso. A ideia do texto aqui, o texto está dizendo esse texto é Bíblia Sagrada? É Bíblia Sagrada. Não é Tá aqui. Bíblia segundo... Não. Segundo o Calixto? Não. É Esdras, capítulo de número 8, verso 22 e 23. Esdras, o contexto diz que ele tem vergonha de pedir ao rei aquilo que era necessário para eles, porque eles apregoavam: nós temos um Deus poderoso. Agora, como é que eu vou pedir para o rei? E ele diz: então não vou pedir para o rei, eu vou pedir a Deus. E ele faz a oração e ele diz: e o céu se moveu por causa das nossas orações. Mas até aí tá tudo bem. Tá tudo bem, porque é uma a gente necessidade. concorda com isso E ali também. é uma... O que a gente não concorda é que a oração vai mudar o plano de Deus. Agora Deus ouve as nossas Então eu vou orações. perguntar Que plano seria esse? Que plano seria esse? Vocês estão me dizendo, então vocês trabalham com a ideia de que Deus pode mudar as circunstâncias, mas ele não muda sendo Deus. Com certeza. Não, então se você fala isso, está falando que Deus muda. É, exatamente. Então, por Mas o exemplo, tema do negócio não é Mas se que às Deus muda a 11 horas e circunstância. 10 minutos, mas ao mudar a eu fiz o pastor circunstância, Fabiano mudar de o mente. plano sofre acabou o alteração. debate. Não Não, sofre. vamos O falar plano de escola Deus bíblica continua sendo dominical. o mesmo. Hã? O plano de Deus continua E sendo qual seria o esse mesmo. plano? Qual seria esse plano? Poxa vida, olha aqui, vamos lá, tem texto na Bíblia, muitos que falam Mas a sobre gente o plano. também tem texto na Bíblia, Não, tá? Isso vamos- que eu li também é Não, Bíblia. é que eu não gosto de ficar nas minhas Não, é que palavras. você Vamos fica pras falando, parece palavras. que você está criando um espantalho. Olha aqui, Parece ó. que nós não estamos lendo Bíblia. Esse aqui é o plano de Deus. Gênesis, Efésios 4:1. Designou uns para apóstolos, pastores, Gênesis, mestres, evangelistas, profetas, pastores e mestres, a fim de quê? Preparar os santos para o ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a estatura do varão perfeito que é Cristo. O plano de Deus é que nós nos tornemos a semelhança do seu Filho Jesus. Esse é o plano desde o início, desde Gênesis, quando Deus prometeu enviar o seu Filho, e se cumprindo as profecias, se cumpriu em Cristo Jesus, e ele continua sendo o plano de Deus na palavra dos apóstolos. Jesus sempre foi a referência. Esse sempre foi o plano de Deus. E ele não vai mudar. Então, se um filho de Deus tem uma necessidade, como filho de Deus, dele não vai suprir a necessidade do seu filho na sua oração, o que ele não vai mudar é o plano. O plano dele não muda. Só que Provérbios esse é o plano 16, de Deus. Provérbios 16 declara dizendo que Deus tem um fim para todas as coisas. Eu vou O senhor está dizendo que Deus tem um meio que não altera o projeto de Deus, mas que Deus utiliza como meio para realizar aquilo que ele estabeleceu? Não disse isso. Então vamos lá, eu vou colocar Ele tem um aqui. plano, aqui, vamos vai pra Bíblia, suprir. Só vamos quem pra está Bíblia. fora do plano de Deus é que vai sofrer as consequências. O plano continua. Vamos para a numa Bíblia. época. A Bíblia não mente, ele esclarece. Vamos. A palavra de Deus declara dizendo aqui em Jeremias 18:8, né? Aí lascou. Se a tal nação se Aí converter da lascou, maldade irmão. contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Juízo, arrependimento. Pronto. Pra quê? Pra que quem tá fora do Tudo bem, plano. arrependido. Tudo bem. Então é o Jonas mesmo que eu quero dizer pro senhor. O Jonas chegou em Nínive. A mensagem de Jonas era uma mensagem do quê? Juízo. De juízo e de sentença. 40 dias Deus vai submergir essa cidade. Por que ele não queria ir lá? Deixa eu terminar a pergunta. Vamos lá. 40 dias eu vou submergir a cidade. A Bíblia vai dizer que foi um incrédulo, hein? Não foi nem crente. Que orou, se arrependeu, botou até os animais para jejuar. Eu vou perguntar pro senhor, a cidade foi submergida ou não? Posso devolver uma pergunta pro senhor? Pode devolver. Por que Jonas não queria pregar lá? Porque Jonas era nacionalista. Jonas sabia. Se o senhor não que ele sabia? Espera um Jonas era um pouquinho. profeta O senhor perguntou, então deixa que eu respondo. A única coisa boa. Não, a se única- o senhor fez uma pergunta, quem responde é eu, não é A o irmão, única não. coisa boa que o Fábio Caio tinha no auge dele foi aquele livro que fala de Jonas. Um profeta politizado. Nacionalista. Jonas é o profeta mais nacionalista da história de Israel.
Tá certo? Ele sabia que Nínive seria a máquina que Deus usaria para castigar Israel. Então ele diz: se eu não for até a cidade e não anunciar a palavra, eles não ouvem, não se arrependem, Deus mata e Israel é poupado. Essa é a ideia. Mas ele vai com uma palavra de sentença, porque ele não quer que a nação mude, que a nação se arrepende. É tanto que ele vai para debaixo da baboreira e chora. Mas a questão é o seguinte: o senhor pode rodar, virar. Eu vou perguntar o seguinte: Nínive responde, Nínive foi destruída. Vou pedir ao pastor Ligo para ler um texto sagrado e depois nós vamos para os nossos ouvintes aqui para ouvir aqui as chamadas, os recados que eles mandaram. Bispo, em Salmos 37, foi a passagem aqui que o senhor pediu para reservarmos? É um texto que ninguém conhece. Vamos lá, vocês nunca viram esse texto. Do primeiro verso, né? Esse. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Mas vamos começar aqui. Não adianta confiar, tem que confiar, fazer o bem. Ok, pressuposto, pré-requisito para a salvação. Vamos lá. Aí o verso 5, ele continua dizendo, verso 4: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Parou. Vamos começar a entender. Se não agradar, ele não satisfaz. Então, se ele satisfaz ou não satisfaz, ele tem ideia de mudança. Próximo. Verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Parou. Entrega, e vai se não entregar, ele não fará. Então tem dois planos. Bora. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Joga lá pra cima, velho. Descansa no Senhor e espera nele. Vai devagar. Vai lá, lê. Descansa no Senhor e espera nele. Ok. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Ok. Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Correto. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Continua. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. De novo, senhores. E se não esperar? Se não esperar e ele não mudar, então nós estamos criando um Deus mau. Um Deus que... Aí vem os nossos amigos batistas. Um Deus que criou um grupo simplesmente para ele ver a justiça dele atendida, e um Deus que criou um grupo que já está salvo, ele já sabe que está salvo. Só que mais que isso, ele cria uma seguinte ideia: eu mudo de sentença se você fizer isso. Então quer dizer, e aí? Muda ou não muda? Como é que se muda de sentença? Oração. Só pode ser oração. Tem mais algum? Não, era isso. Bispo Samuel, o que o senhor está dizendo aqui, ó, foi muito esse desejo do coração. Pensa em um pai que disse pro filho: eu não vou te dar, não adianta, você pisou na bola, não vai ter isso, não vai. Todos vocês aqui são pai. E é uma coisa que nós estamos esquecendo disso. O relacionamento nosso diante de Deus em oração é um relacionamento de pai e filho. Jesus disse isso: Pai nosso que está no céu. Eu já tive relacionamento de comportamento com meu filho. De amor paternal. Eu já tive comportamento com meu filho, mas eu não vou fazer. Aí, ponto final, aí ele chega, bispo, faz aquela coisinha que agrada o senhor e fala assim: ô pai, o que o senhor faz? O plano original era mudou. Se compadece, né? Mudou. Por que vamos às pessoas que estão ligando do Brasil inteiro, vamos lá. Aqui tá mandando mensagem a Maiara da Moca. O perigo é esse lado e esse jovem, esse pessoal aqui. Mas nós estamos resistência, nós estamos aqui em oração, bispo. Na trincheira. Também tem Lucas aqui de Porto Alegre, Recife, mas a Maiara, ela perguntou o seguinte. Gente, o que a internet faz, né? É muita gente, bispo. Porto Alegre a Recife. São os extremos do norte ao sul. Mandaram mensagem dos Estados Unidos da América, em Orlando, pastor Samuel Falantes mandou aqui um abraço pro senhor. Pastor Samuel, um grande tem abraço. uma audiência muito grande. Vamos resolver aquele problema dos móveis lá.
Manda um zap para mim confirmando as datas das entregas, se conforme for, a gente tem que comprar outros. Nós estamos falando da inauguração da nossa sede mundial. A Maiara aqui, ela perguntou o seguinte: se a Bíblia mostra que Deus mudou de ideia após a oração de Moisés, isso não prova que a oração pode mudar os planos de Deus? Eu já falei aqui, mas eles não ouvem. Ele não quer aceitar, bicho. Posso fazer uma colocaçãozinha aqui? Deixa eu acabar aqui. É um coração endurecido, irmão. A gente não consegue engatilhado aí já. Vieram 2 aqui, irmão, mas vieram preparados. Sangue nos olhos. Não tem jeito, não. Também lá de Salvador tá perguntando o seguinte, uma coisa que inclusive a gente estava falando aqui, pastor Calixto: se Deus é amoroso e responde às nossas orações, não seria justo pensar que ele pode mudar seus planos para o nosso bem? Aí, bispo, eu... Não, vamos acabar aqui. Essa pergunta aí é boa. Essa pergunta Essa daí é boa. se puder que é o que eu estou falando. Se eu puder depois falar sobre ela. Vocês estão esquecendo do relacionamento. Se é bom pros dois lados, é melhor não perguntar de novo. É um relacionamento, né, pastorinho? Vamos lá. Exatamente. Também aqui. Porque às vezes oramos muito por algo e nada muda. Isso não mostra que a oração não altera os planos de Deus? Aí tá do lado do pastor Fabiano, pastor Luciano. É porque graças a Deus que Deus não responde tudo. Exato. Imagina se Deus respondesse tudo. Mas quando não responde, não é porque ele não está sujeito à mudança. É porque Luciano, vai te fazer mal. Pastor Luciano, essa sua palavra é que vai te fazer. Arrebenta todo o seu argumento. Ele não responde tudo, então ele responde uma parte que vem pela oração. Mas qual parte? Se a nossa parte está alinhada com o seu propósito. Isso. Está alinhada. Vamos à leitura aqui. Não. E muitas vezes não é que está alinhado ao propósito, não. É que Peraí, eu preciso ler, gente. Calixto, Eu vou falar o nome desse povo. Até porque o pai não diz sim pra tudo. Não consegue. E aquela... Eu não tô conseguindo dirigir o programa, vou ter que chamar outra música. Então, bobo, irmão. Eles estão aqui, eles puseram sangue no olho aqui. Só Deus. Não, bispo, não é não. Eu queria fazer só uma colocaçãozinha, se eu puder. Acaba logo, irmão, pelo amor de Deus. A última pergunta aqui é: a oração não seria mais para nos ajudar a aceitar a vontade de Deus? Boa, aí, ó. Em vez de tentar mudar os planos dele? Coerente. A oração é pra mim, não pra ele. Posso fazer vocês pensarem? Não, só um segundo, deixa eu acabar aqui a leitura dos coisas, não, né? Do recado dos nossos ouvintes. Se Deus é imutável e soberano, como é que ele pode mudar seus planos eternos por causa de orações humanas? Correto, é todo mundo do lado dele agora. Então, planos eternos. Vamos à leitura. Se a oração não pudesse mudar nada. Eles estão conseguindo fazer. Eles estão conseguindo fazer a cabeça do povo. É o povo lá da Brasilândia. Eu só queria saber pra que orar, mas tudo bem, vamos ali. Se a oração não pode mudar nada, qual seria o propósito prático na vida do cristão? Ali. E aí também tem aqui. Esse é o detalhe. Pra que orar se não vai mudar nada? Vamos aqui. A Bíblia não mostra que Deus age segundo sua providência misteriosa, que inclui as nossas orações, mas não depende delas para mudar o seu propósito? Aí. Terminou? Terminou. Tá bom. Vamos começar aqui com o pastor Fabiano, depois o pastor Calixto. Veja bem, eu vou voltar lá em Jonas. Pastor Fabiano, ele é resiliente. Eu vou voltar lá em Jonas, fazendo uma pergunta para vocês pensarem. Se era o plano de Deus destruir Nínive, por que é que Deus ordenou o profeta para pregar para aquele povo? Ele poderia ir lá e executar, como o profeta gostaria que fosse, porque era nacionalista e queria mesmo a morte daquele povo. Porque o profeta tinha medo, porque ele conhecia o plano de Deus e sabia que no plano de Deus não era a morte, e sim a vida. E se aquele povo se arrependesse, Deus não traria a sentença. Por isso ele não queria pregar, ele queria só que a sentença fosse executada. Mas se Deus ordena o profeta pregar para aquele povo, é porque o plano dele nunca foi destruir aquele povo. Mas o medo de Jonas não está relacionado a Deus, está relacionado ao que Nínive fazia. Vamos deixar ele terminar. É partidário, é justamente isso, é partidário. Ele era pessoal, ele odiava aquele povo, era pessoal. O partidário, irmão, é do PSOL, não tem um troço desse aí. Pois é. Ele bate um negócio aqui e não sai, mano. Exato. A gente tá tentando entrar nessa... Não tá achando uma brecha, rapaz. Pois é. E aí você vê que o profeta não quer pregar, porque Deus pode perdoar e o plano dele é o perdão. Em primeiro lugar é salvar. Então, quando a gente fala de juízo... Você tá falando uma coisa muito louca. Se Deus quer perdoar Nínive,
Para que ele uma sentença de... Mas essa não é a Exato. verdade do Por texto, isso que não. ele manda Essa é uma profeta, interpretação. porque ele poderia trazer juízo. Essa é uma Terminando, interpretação do irmão Fabiano Maia. Não. Pastor Fabiano, Deus termina tem pra um gente plano, ouvir aqui. Deus tem um plano, ele executa. Ele manda o profeta. Vamos ler. Alguém pregar. abre aí pra gente ler a mensagem que o irmão Jonas pregou. Se ela é uma mensagem de arrependimento Abre. ou uma sentença. Deus, Olha. por que Deus mandou? Porque Deus, como bom juiz, não pode lançar alguém na cadeia sem antes sentenciá-lo e dizer por que ele está sendo sentenciado. Por que o povo É que orou e nem o jejuou? juízo final. Não Mas vai por ter quê? o juízo final? Pastor Calixto, Sim ou não? mas por que o vai povo- ter juízo final? Apocalipse Por que 20. tem juízo Por que final? que o povo- Para que a Apocalipse pessoa 21. fique ciente dos seus erros. Por É que só que para isso. por que Não que é o- para ser salvo. por que o rei Mensagem orou de e sentença jejuou? não é para salvar. É só para comunicar o porquê você está sendo Se há sentenciado. arrependimento, Deus salva. Não, pastor, se há, mas essa não foi o cerne da mensagem do Jonas. Mas por que o povo, por que o rei... Vamos ver o que o jejuou? Jonas falou. Vamos para a Bíblia. Por que o rei orou e jejuou? Vamos para a Bíblia. Por que Não, ele mas- orou e jejuou? Bíblia, Romanos Vamos lá. 8:26. Pode dizer. Quer por ler quê. aí, irmão? Como que é? Perdão. Pastor Igor. Igor. Pastor Igor. Romanos 8:26. Leia aí pra Não, mas nós. você tá fugindo de Jonas, irmão. Não, leia aí. Não, tá Pastor fugindo de Calixto. Jonas. Não, já tá respondido, Mas, Jonas. pastor Fabiano, só uma pergunta. Tá, O beleza. clamor coletivo, Vamos- ele altera a vamos- situação? Claro. Se tiver ligado ao A palavra de Deus declara dizendo, onde tiver 1, 2, 3 reunidos em meu nome, eu Lá estarei estarei presente. Então, o presente. clamor coletivo ali dos ninivitas, alterar aquela situação? A igreja, Porque a vontade de a Deus igreja é estava salvar. orando para que Pedro Porque fosse a vontade de Deus é salvar. Solto! E Pedro foi? Solto! Porque e a aí eu vou vontade de perguntar Deus é pros salvar. senhores, o que foi que fez com que os anjos fossem na cadeia? Não foi a oração da igreja? Isso comprova o que nós lemos lá em Esdras, capítulo de número 8, que a oração tem poder de movimentar o céu em nosso favor, Claro, gente. tem. Tá lá. Nós e concordamos. se movimenta, como é que eu digo que não muda? Pastor Nós Calixto, concordamos. há uma frase que declara dizendo que o anjo tirou Pedro da cadeia, mas foi a oração da igreja, Igreja que tirou o anjo do trouxe céu, o que anjo trouxe até o lá, anjo do do céu. céu. Pastor Calixto, mas a oração ela tá Agora mudou. lançada. Aí, tá ficando bom isso. A oração ela tá entrelaçada a oração, a resposta de Deus, ela tá entrelaçada na soberania e na vontade de Deus. Por exemplo, o senhor falou sobre Pedro e Tiago. Um morreu e o outro saiu. Ou seja, eu tenho certeza também que os irmãos oraram para que Tiago não viesse morrer, mas morreu. Era uma vontade soberana. Mas aí que eu tô te falando, nós não estamos entendendo o que é uma vontade, decretos soberanos que são imutáveis. Ó, decretos soberanos que são imutáveis. Mas quando se diz em relação à pessoa, ao pessoal de cada pessoa, de um filho, por Sim. exemplo, o senhor entendi. é pai. Não, ainda não. Bom, vai ser logo. Então, talvez. profetizou. Mas vou perguntar pros pais aqui. A autoridade do pai dentro de casa, ela não é soberana? Ou pelo menos deveria ser. Sim. Mas depende aí- a atuação de um aí- filho. O pai muda ou não muda? Posso só discordar uma coisa? Depende da mulher. Depende. É verdade. Se for igual às nossas. A minha mandava de mim. Meu Deus. Eu posso. Eu O senhor até não vai falava- ficar eu até bravo. falava que O era senhor não vai disso. ficar bravo. Tem ordem da nossa querida bispa, aquela que vai ser eterna aqui, viu? O senhor. Tá Chegava a hora que eu falava assim, por favor, disfarça um pouco. Só isso que eu queria. Mandar não tem problema, mas disfarça um Bispa pouco. Keila, vai, né? Só disfarça. Mas ó, eu queria deixar pra mesa aqui pra vocês pensarem o seguinte, Lucas capítulo 18, daquela viúva, bispo. Aí, É um juiz iníquo que não teme a Deus e não respeita os homens. Outra coisa, todos os senhores sabem disso, ela não poderia ela mesma comparecer diante do juiz, ela quebra uma tradição, vai ela porque ela não tem quem o defenda. Eu sei que o texto está falando sobre a questão de nós permanecermos, de nós Perseverar. perseverarmos E nunca em desfalecer. oração e nunca desfalecer. Orar sem cessar, né? A Orar palavra sem de Deus já cessar. declara isso. Ponto. Essa é a questão. Mas a questão é o seguinte que eu pergunto aos senhores: o juiz ia lhe fazer justiça? Não. O texto é claro, ele não tem ideia de lhe fazer justiça. Ele não é um Mas homem o que isso tem a ver, compromete. pastor?
Ali é uma parábola. Com tema. É uma parábola. Por exemplo, Jesus Pera fala aí, assim: pastor. vós homens sendo mal, sabei dar boas dádivas. Eu não, eu sou bom. Deus, sabendo das suas necessidades, ele cuida de vocês. Então, o que eu vou uma perguntar analogia. pro senhor é o seguinte: a persistência dela na oração mudou? Mas o que tem a ver isso Mudou com o juiz Deus? ou não? Tudo bem, mas o que tem a ver Não, com eu Deus? tô perguntando, mudou o juiz ou não? Sim, mas o que tem a ver com Deus? Só o senhor leu o final do texto. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, como é que eu, que sou um Deus bom, Exato. ouço um filho meu me pedir algo, porque eu disse que não daria, mas sendo bom pra ele eu não vou dar? Mas isso isso tem a ver com oração, com persistência e oração. Não, o que o texto fala? Quer ler o texto? Não, Vamos ler o texto então. Pastor Calixto, mas aí não entra o amor paternal que a gente estava falando? Não é o que nós estamos colocando a Deus como se ele não tivesse relacionamento, pastor. Justamente E o porque senhor Deus tocou numa ama, coisa ele não- importante. Não, tudo bem. Existe um relacionamento de pai. Correto, pastorinho? É o relacionamento de pai com filho. Que logo o senhor vai ser papai também. Em nome de Jesus. Em nome de Eu Jesus, creio o tudo bispo posso não essa vê a palavra. hora. Só que esse Mas, amor paternal, pastor Luciano, então, Isso. não explica textos como esse de Ezequias, por exemplo, em Amós 3, capítulo 3, versículo 7, declara dizendo que Deus se arrependeu e não mandou as pragas ao povo de Israel. Isso daí não explica Então, o amor paternal? Mas esse amor paternal... nós Está temos- dentro do plano de Deus. Mas eu tenho filhos, eu não dou tudo que eles pedem. Mas o senhor já deu algo pro seu filho que o não é senhor porque não não dá queria tudo, quer naquele dizer que não momento? dá nada. Seja sincero, irmão. Então, O irmão já deu algo mas pro seu eu- filho que o irmão não queria naquele momento? Mas se eu disser... Não, deu ou não deu, irmão? Deixa eu responder. Se o senhor deixar responder, eu respondo. Vai lá, amigo. Mas vai lá. De longe, eu de não sou longe, um parâmetro. Eu não de sou longe, parâmetro. um dos Nós estamos falando melhores- de Deus. de longe, Mas, pastor, Deus só pode ser entendido erro. por intermédio de nós. Mas de eu erro. longe, um dos melhores debates teológicos que já tivemos. Deus só pode ser entendido, Porque ele pastores, tem através de nós. ambos os lados, no seu ponto de vista, tem razão. A gente só vai encontrar isso lá no final, que a gente vai ter que entender. Mas nós estamos aqui há quase 2 horas, 1h38. Estamos aqui discutindo, 42 minutos. Estamos aqui discutindo Bíblia. E discutindo com conteúdo. Né? Eu acho isso fantástico. O debate, eu sempre digo, não tem obrigação de fechar um assunto, mas tem a função de abrir várias frontes, várias frentes de entendimento. Então, dizer que a gente vai conseguir fechar um assunto, não vai. Né? Mas a gente abre a mente do ouvinte para que ele possa tirar a sua conclusão. No final, eu dou uma conclusão rápida, né? Mas, por exemplo, quem está nos ouvindo agora, e o importante, o pessoal que mandou aqui os recados, é que, na verdade, nós estamos conseguindo falar os dois grupos. Então, assim, de cara, meus profundos parabéns. Eu sinto que eu tenho que começar a ir para o fim. Então, eu vou pensar ali pelo pastor Luciano, para que ele dê suas opiniões finais sobre o debate, sobre sua posição. Legal, bispo, posso mandar um grande beijo aqui? Pode mandar um beijo, pode dar endereço da igreja, pode falar o dia então do culto, vamos lá. pode ficar à vontade. Obrigado, bispo. Quero mandar um beijo para minha esposa. Está agora acompanhando o programa, juntamente com a minha filha Helena. Um beijo. Seu marido é uma luta, viu, irmão? Ele Juliana pegou Scala. conta aqui, foi uma luta para conseguir. O Fabiano Faca. Ele tá misturando os nossos nomes hoje, meu Deus. Bom, eu quero mandar um grande abraço também para todos do Instituto Viver na Bênção. Hoje é dia de ação e nós estamos lá cozinhando. Centenas de refeições estão sendo preparadas nesse momento. Um grande beijo para todos vocês. Um trabalho lindo, viu, pastor? E hoje tem ação. Isso. eu quero Trabalhar mandar- com isso, eu estava essa semana saindo da igreja à tarde da noite. E uma jovem me pegou a mim, o pastor Marcos, chorando. Eu não tinha uma quantidade que precisava. E eu falei, minha filha, qual é o teu problema? Ela disse, fazem 3 anos que eu não tenho vida. Entrei na droga. Meu Deus. Ela disse, foi com toda a vida dela, era uma pessoa com a vida estabilizada, uma moça bonita. E ela pediu, pelo amor de Deus, você pode orar por mim? Eu orei por ela, abracei ela e disse, olha, esses problemas que você vai ter, sua manutenção lá toda, você traz aqui que eu vou pagar do meu bolso. Porque o pastor Marcos estava comigo. Esse trabalho que vocês fazem é
único. Vocês tiram pessoas das garras dos vícios. E o vício para largar é Só Jesus. um milagre só que faz. Então, meus parabéns por esse trabalho que vocês Obrigado, fazem. bispo. Nós temos esse trabalho, né, no centro, toda sexta-feira. E nós temos uma casa de recuperação também, né? Que nós tiramos essas pessoas que estão nessa situação extrema. E a gente tem feito esse trabalho. E eu quero agradecer as pessoas. E tem tido bom resultado, pessoal? Temos tido, graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos alcançado êxito, né? E eu Parabéns. agradeço a audiência, porque todas as vezes que eu venho aqui, eu divulgo, nós sempre recebemos ajuda, apoio, mensagem. Legal. Como é que a pessoa poderia pedir? Fica à vontade, fica à vontade. Então, se as pessoas precisam de ajuda com dependência química, ou se querem ser um parceiro nosso para ajudar na nossa missão nas ruas, a nossa missão na África, você pode me chamar no meu WhatsApp, é o 011, aqui de São Paulo, e o número é o 964242661. Tá aqui, ó, a produção já colocou. Repete bem devagar. É 11 964242661. Esse é meu WhatsApp. Ou no Instagram, que também é bem fácil, você vai lá no @LucianaEscala. Meu Instagram é @LucianaEscala. E você pode entrar em contato comigo se você precisa de ajuda referente à dependência Se química. precisar e não tiver, pode fazer contato aqui com a rádio, que a gente passa, com muito prazer, está dando Ótimo. o zap, a gente passa com a maior alegria. E tá aí, e aqueles que quiserem nos apoiar para essa missão de hoje a gente precisa levar refeição nas ruas, cobertores. Se o senhor permitir, eu vou até mandar uma equipe, essa semana e outra não, quando estamos corrido com a CIBEM, passando a CIBEM com o mês de julho, manda uma equipe lá com áudio e vídeo para fazer. Ótimo. E daí colocar no nosso site. Obrigado. Conte com a nossa ajuda, esse trabalho que vocês fazem, vocês lutam cara a cara com o diabo, não é brincadeira, Eu não. agradeço, bispo, eu agradeço porque esse apoio é o que nos ajuda a manter o trabalho. Nossa igreja é uma igreja pequena, igreja de periferia, uma igreja simples. Então, pra gente fazer esse trabalho, a gente tem uma missão na África, é só pela caridade das pessoas. Tá aqui o Pix também, aqueles que puderem nos apoiar, a produção já colocou. A chave Pix é 17 668 756 0001-06, em nome do Instituto Viver na Bênção. Obrigado, bispo, pastor Calixto, toda a produção da Rádio Mais. Muito obrigado mesmo. por ter vindo, você sempre vai ser convidado. Foi um debate extremamente gostoso mesmo. Obrigado. E não foi um debate polêmico, mas foi, assim, eu saio daqui pensando, esse é o debate, criar. Esse é o intuito, né? Fazer. E eu aprendi há muitos anos isso. Só quem lapida o caráter O diamante. é outro diamante. Então aqui são todos diamantes. Querido pastor Fabiano, homem resiliente. Amém, Deus abençoe. Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Efésios 5:17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Filipenses 2:13, pois Deus é quem efetua tanto o querer dele quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. E aí a gente vai encontrar em Tiago 4, vocês pedem e não recebem, por quê? Porque vocês pedem pelos motivos errados. Então, a nossa oração precisa sempre estar alinhada com a vontade de Deus, e para isso você descobre nas Escrituras a vontade de Deus e através de uma vida de relacionamento com Deus, que é a oração. A oração é para você realmente descobrir qual que é o plano de Deus. Eu agradeço essa oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês quiserem me conhecer na internet, no canal do YouTube, nós temos lá mais de 300 pregações, todo domingo uma mensagem nova. Verdade que agora já me interessou. Tem o nosso canal de pregação. O desespero do púlpito de produção não é brincadeira, não. Não é, verdade. Vou copiar assim, mas Ctrl+C, Ctrl+V. Glória a Deus. E você me encontra no canal Fabiano Faia, o meu nome, canal Fabiano Faia. Lá tem algo, aqui é diferente nos debates e uma pregação é diferente, né? Então, quem quiser conhecer as nossas pregações, as ministrações, acompanhe a gente lá, vai ser um prazer. E lá tem todas as informações, minhas redes sociais, Fabiano Faia, _ Atalaias. Você me encontra no Instagram, @Fabiano Faia, _Atalaias, você me encontra lá no Instagram. E lá a gente tem todas as informações de cultos na igreja.
Pode chamar no inbox lá também que a gente conversa, tá bom? É um prazer. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. É sempre uma alegria estar aqui com o pastor Calixto. Não, você vai bispo. voltar com certeza. Amém. Muito obrigado. Vamos lá então, pastor Fábio Azaf, sua opinião, suas considerações finais. Bom, eu fiquei devendo a palavra sabe, que você é necessária. A palavra ali significa oidem, que é conhecimento completo, íntimo e contínuo. É uma particípio da continuidade da oração de Jesus, e que temos que orar e buscar a vontade soberana de Deus. Então, na minha visão, Deus é soberano e os planos de Deus não mudam. Quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, por ter conhecido o bispo, os irmãos que estão aqui, o nosso irmão Tiago, enfim, todos que estão aqui na mesa. E as minhas redes sociais é fabiazaf.rodrigues, ali no Instagram. Eu quero agradecer também ao pastor Emerson Sicarelli, um beijão, um abraço para esse irmão querido. E nós temos ali um Instituto Kohelet. E me pediram para abrir um canal do YouTube. Eu vou estar anunciando também um novo projeto, que é Teologando, sobre teologia bíblica, psicanálise e etc. Me pediram... Teologando. E distribuindo conhecimento para o povo. Muito obrigado. É fantástica a sua participação. Querido pastor Tiago Irapuá, não é Irapuã? Isso aí. Eu quero finalizar também lendo aqui um texto que também não foi citado aqui na nossa conversa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, Deus dizendo: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo: se eu enviar a peste, se o meu povo orar, se converter. Eu iniciei a minha fala no início do debate dizendo: oração não é só citar palavras. A oração, ela é conduta de vida cristã. Se o povo de Deus orar, fazendo de fato o que é a oração, o Senhor ouve, e aquilo que Ele próprio fez, Ele desfaz. Aquela circunstância que Ele mesmo criou, Ele tira. A peste que Ele mesmo disse que enviou, Ele retira essa peste. E também na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia fala que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou para que Deus fechasse os céus e não chovesse, e não choveu. E depois ele orou de novo para que chovesse, e choveu. Então, de novo, eu concordo que Deus é soberano. A oração não é para manipular Deus. Deus não é um ser manipulável, mas Deus é um ser relacional. Então a oração é parte desse nosso relacionamento. Quero agradecer aqui bispo Samuel Ferreira, pastor Calixto, pastor Igor. Deus abençoe toda a equipe da Rádio Mais, os irmãos que estão aqui na mesa. Deus abençoe vocês, foi muito bom conhecê-los e espero poder ter contribuído um pouco também. Quando precisarem, estou às ordens. Quero mandar um beijo para minha esposa Joyce, lá para Francisco Morato, para minha igreja de Vila Guilherme. Os irmãos quiserem me conhecer, só seguir aí no Instagram, nas redes sociais, é Tiago Irapuá _. Deus abençoe a todos. Palavra ao nosso querido e resiliente pastor Calixto. Muito obrigado, bispo. Bênção de Deus. Eu queria só dizer a vocês o seguinte: a história bíblica, a geografia bíblica vai contar que o Rio Nilo teve o seu curso mudado. Isso é comprovado hoje. E quem mudou, segundo isso, tenha sido José com o seu plano. A história recente do Brasil... O rio quebrou a margem. Quebrou a margem, mudou. Ele mudou para poder... Onde era um cemitério, se tornou a terra mais produtiva. E isso foi uma mudança do curso do rio que José efetuou. Na história recente do Brasil, não houve muito proveito, mas diz alguns que houve. O presidente Lula mudou o curso do Rio São Francisco para atingir alguns no Nordeste. E aí eu vou te dizer o seguinte: se um homem muda o curso de um rio, o que é que a oração não faz? Lembrando a você que o capítulo de Daniel, o anjo vai dizer para ele: eu estou aqui por causa das tuas palavras. Porque desde o primeiro dia em que colocaste o teu coração e empenhaste em buscar Deus, a tua oração foi ouvida no céu. Relâmpagos e terremotos foram derramados sobre a terra
por causa da oração dos santos. Então, tá lá em Apocalipse, juntou-se o anjo à sua taça, e junto à oração dos santos, e Deus derramou sobre a terra, e houve-se relâmpagos e terremotos. Deus conta com a oração dos santos para promover mudança sobre a terra. Então a oração tem sim o poder de mudar as circunstâncias, inclusive provocar terremotos e relâmpagos sobre a terra. Muito obrigado, Bispo Samuel, que alegria Pastor mais Igor, uma vez estar com o senhor. Palavras finais. Bispo, muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate. Nós podemos dizer que é um consenso na mesa, aqui dos dois lados, que é: nunca deixe de orar, nunca deixe de falar com Deus, independente se a sua opinião é a favor, é contra, principalmente em relação a esse tema, mas nunca deixe de orar. Nós não estamos aqui eliminando ou anulando o poder da oração. A oração faz parte da vida do cristão. O cristão não pode deixar de orar. É a sua comunicação, o seu diálogo do homem para com Deus, de Deus para com o homem, e a oração de um justo, conforme a palavra de Deus declara dizendo, ela pode muito em seus efeitos. Eu me lembro aqui, pastor Calixto, bispo, demais pastores, de 1 Samuel capítulo 1, que declara dizendo que Ana era estéril, não podia gerar. Penina zombava dela diariamente, mas tudo mudou na vida dela quando ela se levantou para orar, foi à casa de Deus, se derramou no altar da presença de Deus, e Deus alterou, mudou por completo, transformou a história de Ana e gerou um profeta que mudou a história de uma nação inteira. Se você orar, Deus pode fazer coisas poderosas, pode fazer coisas maravilhosas, porque Ele ouve, Ele vê, Ele sabe o que você está passando, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ainda falando sobre Ezequias, é impossível não citar o que Deus manda Isaías falar a Ezequias na segunda vez, quando declara dizendo: eu ouvi as suas orações, eu vi as suas lágrimas, e eu vou lhe acrescentar 15 anos de vida, e vou salvar a ti e a toda cidade. Então, a oração de um homem mudou por completo a história. Eu creio que a sua oração também pode mudar situações, pode mudar circunstâncias, mas tudo isso vai acontecer se você não deixar de orar. Então, não saia desse debate eliminando o poder da oração, ou até mesmo em dúvida em relação ao poder da oração, mas saia consciente de que Deus pode, Deus faz e Deus realiza. Muito obrigado, bispo. Eu vou pedir para dar uma virada e eu já volto com a última palavra para terminar com os nossos agradecimentos. Atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate. Mais palavra. Mais sabedoria. Mais FM. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Você também pode ouvir a Rádio Mais FM através da sua assistente virtual. Alexa, tocar Mais FM 102,9. Reproduzindo Rádio Mais FM 102,9. A Mais FM com você em todo lugar e de todas as formas. Mais FM 102,9. Mais vida, mais alegria, muito mais de Deus pra você. Voltamos a apresentar Debate Mais. Quero agradecer profundamente pastor Tiago, pastor Fábio, pastor Luciano, pastor Fabiano, pastor Igor e pastor Calixto. Fizeram deste um debate fantástico, fantástico. Tem uma última pergunta que vai ser feita, só por ser feita, mas nós não vamos responder, mas em respeito a Raquel, que mora aqui no Brás. Mora aqui no Brás, do lado aqui. Ela perguntou o seguinte: se Jesus diz que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus, como explicar a morte, visto que clamaram a Jesus para que Lázaro fosse curado? O que é maior, a petição ou a glória de Deus? Eu quero ler 2 textos para terminar, por favor, pastor Igor. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Próximo.
Atos, capítulo... Ele passei, eu acho que é capítulo 11. Vê onde é que está marcado aqui. Atos, capítulo 37, verso 11. Vai ter o... Assim, vírgula 3, 7 a 11. Atos 3. 7 a 11. 3, 7. Vamos lá. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Veja, esse homem estava na porta do templo, uma vida completamente marcada por uma desgraça. Viu 2 homens de Deus e num pedido, que é uma oração, como se pedindo esmola, estivesse dizendo que ele não tinha mais nada na vida para ele, a não ser aquilo, teve o seu futuro mudado. Como é que eu vou terminar dizendo aqui? Deus é mistério. E ninguém jamais vai entender os mistérios de Deus. Que tem texto que diz, ele mudou? Tem, vários. Que tem texto que diz, ele é imutável? Tem, vários. Meu pai há muitos anos me ensinou uma coisa, meu filho, quando você tiver dúvida no assunto, seja conservador. O que é ser conservador? É continuar orando. Se ele vai mudar ou se ele não vai mudar, é detalhe. A minha parte é orar. Agora, ore dando a Deus o direito de não responder. Ele tem a vontade dele. E ore permitindo a Deus que por você estar orando, vai ter teu problema resolvido. Eu já orei em situações que eu tinha absoluta certeza que Deus não ia aceitar. E Deus mudou assim, foi de um pedido. Eu vi com os meus olhos em Bauru, o missionário Sóstenes Mariano. No dia da cruzada na praça, o tempo fechou e começou a chover muito. A vontade de Deus era a chuva. E eu vi ele orar, mostrar debaixo da chuva para as nuvens e dizerem, em nome de Jesus me obedeçam. Saiam desse curso e não chovam mais. Eu vi sair o curso da, como é que se diz? Da nuvem e para a chuva. Deus queria uma coisa, Deus fez outra coisa. Já com a família de Noé, você encontra parte das orações, Deus não atendeu. Né? Orar não significa dizer que Deus é obrigado a atender. Mas não orar é pior. Erre para mais e não erre para menos. Nós estamos certos que a oração de um justo, e aqui é difícil dizer, pode muito ser seus efeitos. Significa, ela pode mudar a vontade de Deus. Porém, não esqueça, o Deus que nós servimos, vamos para a Bíblia, não é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa. Falando eu, quem não vou cumprir, e operando eu, e quem impedirá Isaías? Aí não tem jeito. Então, é difícil, é mistério, gente, é mistério. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, muitíssimo obrigado. Acrescentou muito meu conhecimento, muitíssimo obrigado. Agora, segunda-feira eu nem quero ver. Já vou ter que ler, eu vou ter que ler. Jesus, eu vou ter que ler muito. Debate segunda-feira, dia 7. Quem é a mulher de Apocalipse 12, 11? Uns acreditam que ela é Igreja, Israel, Santos. E os católicos, que ela é Maria. E aqueles que a ela adoram. Quem é? Quem é? Eu sou você, fosse você, não perdia esse debate. Aliás, podia pedir para aquele irmão que prega aqui sempre na igreja, eu não me lembro, Denilson, se ele puder vir segunda-feira, profundo conhecedor de Apocalipse, e ele vendo isso aí, eu vou estudar tudo que eu posso, você vê,
ia ter um final de semana tranquilo. A irmã acabou de estourar o meu final de semana. Meu abraço a todos. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, e as bondades e as consolações do Espírito Santo e o controle de Deus o Pai seja com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, onde você estiver podendo. Diga amém e amém. Amém. E olha, Amém. parabéns por estar na Rádio Mais. Eu não acredito, mas em quase 4 meses, indo para que 5, estamos em primeiro lugar. A Deus a honra, a Deus a glória. Mas Deus recebe a glória e divide a honra. A honra a cada um de vocês que trabalham aqui. Beijo no coração. Deus abençoe. Acabamos de apresentar